Capítulo 18. Seu link, mais seu comentário, mais sua inscrição, mais seu compartilhamento. Vamos fazer esse ensinamento semear. Nossa imensa gratidão. Meu regresso ao Tibete. Mensagem de Natal, de 1969 a 1970. Samael Aum Veor. Passou-se muito tempo desde que uma singular dama adepto, pertencente à Sagrada Ordem do Tibete, exclamou para mim: morre! 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 O livro egípcio da morada oculta diz, no dia em que Horus, o íntimo, consegue a vitória sobre Sete, o ego animal, e seus demônios, eu, defunto, triunfo sobre meus inimigos durante a noite da festa em o Deus de é elevado em Jedu diante das divindades que residem sobre as vias da morte. Morrer em mim mesmo, dissolver o eu, reduzi-lo à poeira cósmica, certamente não foi tarefa muito fácil. Não obstante, devo confessar sinceramente que permaneci fiel aos decretos de Tum, o meu Pai que está nos céus. Jamais poderia negar que entrei com minha divina mãe Kundalini nas cavernas de Sete, as 49 regiões do subconsciente. Quem quiser subir deve primeiro descer, essa é a lei. Toda exaltação é sempre precedida por uma humilhação. Cada defeito psicológico visto interiormente com o olho de Horus tem, de fato, aparência satânica e animalesca. Compreensão e eliminação são fatores radicais. Sem esses dois fatores seria impossível eliminar os demônios vermelhos, os defeitos. Primeiro compreender para depois eliminar. Há muitos neófitos que compreendem mas não eliminam. De certo que esses fracassam. A mente não é tudo. A mente pode justificar ou condenar, esconder ou desculpar um defeito, porém não o consegue eliminar. Dessa forma entendi e roguei a minha Divina Mãe. O resultado foi maravilhoso. Ó Divina Mãe Kundalini! Serpente ígnea de nossos mágicos poderes! Ísis, a quem nenhum mortal levantou o véu! Sofia! Bem sabem os deuses do Jardim das Hespérides que tu, sim, podes eliminar defeitos. Minha mãe e eu compartilhamos do duro trabalho. Eu compreendia e ela eliminava. Defeito compreendido a fundo era imediatamente eliminado pela minha mãe. Nunca ela me abandonou e jamais me deixou sozinho. Aprendi a combinar a meditação com a oração. Meditava para compreender e orava para suplicar. Pesaroso, de coração contrito, arrependido de verdade, implorava, suplicava a minha Divina Mãe, rogava sinceramente a ela para que eliminasse aquele defeito psicológico que eu havia compreendido integralmente durante a meditação profunda. O trabalho esotérico me permitiu evidenciar até a saciedade a pluralidade do eu. Cuidadosas observações clarividentes me permitiram verificar, efetivamente, a íntima relação que existe entre o defeito e a entidade. Assim, pude verificar de forma ostensiva que cada erro é multifacetado em si mesmo. Não será difícil aos nossos pacientes leitores conceber a ideia de pequenos eus gritadores e briguentos, entidades de tipo maligno que personificam nossos defeitos. Não é óbvio para essas variadas entidades a coexistência desordenada e absurda dentro de nossa própria psique. Infelizmente, esses agregados psíquicos, subjetivos, infernais, continuam depois da morte. O retorno palpável, autêntico e inquestionável desses valores subjetivos ou desses abomináveis elementos às novas matrizes constitui-se num axioma matemático. A Ankrita Bhava. Estas duas palavras sânscritas significam condição egóica de nossa consciência. Obviamente, a consciência engarrafada em todas estas entidades que constituem o ego se desenvolve e vive em função de seu próprio condicionamento. Atma Vidya. Com este termo indostânico, nos referimos à iluminação divina. A consciência, embutida nos inumeráveis eus que constituem o ego, notoriamente não goza da autêntica iluminação. Encontra-se em estado de sopor, adormecida, sendo vítima das ilusões de Maya. Atma Shakti. Com este termo da sabedoria antiga indicamos e assinalamos o poder absolutamente espiritual. Por conseguinte, corolário, podemos e devemos enfatizar a ideia de que a consciência não pode gozar do legítimo poder espiritual enquanto não se liberte de sua condição egóica. Quando Mefistófeles, o ego, fica reduzido a cinzas, a consciência se liberta e desperta. Agora sim compreendereis, conspícuos leitores, por que me exigiram morrer. Só eliminando o ego pude regressar à ordem sagrada do Tibete.
Retornar ao vetusto monastério tibetano sempre foi meu maior anelo e, nesse caso, voltei ao santo lugar depois de ter sofrido muito. Cimo imaculado de delícias, Tibete secreto, tudo em ti tem ar de mistério. Certamente esses Himalaias eternos têm uma inocente profundidade de espelho. Neves perpétuas, sóbrios conventos budistas, monges que oram e meditam murmurando muito quietos o mantra, Om Mani Padme Hum. Esses místicos conhecem os tormentos das raças vencidas que viveram e morreram à sombra de sua mole colossal. Eles sabem dos voos das águias e do raio que as marcam com sua rubrica de fogo. Nos flancos de suas montanhas gira o trovão de rudes vendavais e nos seus templos sepulcrais fundem-se sinais cósmicos que têm um sabor de eternidade. De acordo com antigos usos e costumes milenários, precisava de alguém que respondesse por mim, uma alma caridosa, um padrinho que me apresentasse a ordem e é óbvio que o consegui, graças a Deus. Ele pagou para dar-me direito de ingresso, ou melhor, diríamos, de reingresso na venerável ordem, com dinheiro esotérico que as multidões humanas desconhecem totalmente. Para tal retorno não há festas. Assim está escrito e disso sabem os divinos e os humanos. Simplesmente sem ostentação alguma, voltei a ocupar o meu posto dentro da ordem e continuei o trabalho que outrora havia abandonado quando me desviei do caminho reto. Recomecei o meu labor fazendo caridade. Foi necessário que eu ajudasse a uma pobre alma, dentro do mosteiro, que bater em nossas portas buscando a luz. Pedi e se vos dará, batei e abrir-se-vos-á. Isso é amor. O fogo da caridade faz milagres. Desafortunadamente, aquela suplicante alma estava por demais adormecida. Em verdade, fiz enormes esforços para despertá-la, mas tudo foi inútil. Obviamente, essa sofrida criatura nem sequer havia começado a lutar contra Sete, o ego, e seus demônios. Sua consciência estava totalmente engarrafada no eu. Ó velho mosteiro, protegido por antiquíssimas muralhas, quanto te amo! Como esquecer aquele pátio inefável e aquela sagrada mesa diante da qual se sentam os maracaias de compaixão? Como esquecer aqueles salões de trabalho e todos os múltiplos e variados passeios inefáveis por onde circulavam, iam e vinham os adeptos da luz? Mas, ó meu Deus! Recorda, querido leitor, que não há rosas sem espinhos, tu o sabes. Quanta dor senti ao percorrer todos os povoados e aldeias do Tibete. Por toda parte, por aqui, ali e acolá, pude ver as tropas de chineses comunistas que aleivosamente haviam invadido a sagrada terra dos adeptos. Quão espantosos são os profanadores! Vêem-se ali os soldados vermelhos nas portas dos sagrados pagodes, rindo cinicamente daquilo que não entendem. Ao divino Padmasambhava, encarnação do Lótus, protetor de todos os seres conscientes, suplico liberdade para o Tibete. A todos os pais e mães dos Budas das 5 ordens, rogo afugentar para sempre as hordas bárbaras que assassinaram os santos. Phagavaklaiva, mestre, o protetor da nossa sagrada ordem, ajudai-nos, afastai do Tibete essas hordas bárbaras do marxismo. Ah, bem sabe o Tathagata, um Buda, quanto teve que sofrer ao contemplar a terrível solidão do Vale de Amitabha. Que aconteceu com aquelas festas religiosas que outrora alegraram o sublime vale? Agora, por toda parte, só se vê as cruéis hostes do marxismo. Até quando terá de continuará essa amargura? Afortunadamente o mosteiro da Sagrada Ordem do Tibete está muito bem protegido dentro da 4ª dimensão.